Boa noite, pessoal. Hoje a nossa proposta das palestras, como todo mês tem uma palestra, o mês de outubro é o Outubro Rosa, em que é dedicado a trabalhar, falar, divulgar, prevenir, tratar o câncer de mama. Como no mês passado eu já falei do câncer de mama, então hoje eu vou falar um pouquinho também, mas a minha ideia é falar como que as emoções somatizam e acabam levando até você poder ter uma doença degenerativa, entre elas o câncer. E principalmente quando a gente fala da raiva, né? Porque a gente tem uma ideia de que ser bonzinho não é expor as suas emoções, muito menos as emoções que é de raiva. Lembrando que raiva não é sentimento, né? Raiva é uma emoção que nós dividimos com os animais, né? Nós temos coisas que nos afetam e a gente tem capacidade de responder ao que nos afeta. Isso a gente chama de esfera afetiva. Respondemos à fome, à dor, ao frio, que é instinto, né? Então nós temos, quando isso acontece, nós respondemos afetivamente. Nos afeta, a gente responde, né? Em relação às emoções, também a raiva, a culpa, o medo também nos afeta. Então a gente tem uma resposta afetiva a isso. Isso nós, os animais, fazemos igual, tá? A gente divide isso com os animais. E temos os sentimentos, que são coisas dos seres humanos. Então amor, carinho, dedicação, né? Isso só o ser humano se sente afetado por isso e responde a isso, né? Então nós estamos falando aqui das emoções, tá? Fortes, que podem trazer doenças. E eu digo que nenhuma emoção é fraca, tá? E nenhuma emoção é forte. Depende do quanto de energia que você põe nela, né? Então você pode parecer que não está sentindo nada, mas está explodindo de raiva dentro de você. É uma emoção forte, apesar de a gente não ver escândalo nenhum. E às vezes tem pessoas que fazem maior escarcéu, né? E aí, tudo bem? Tá, não, foi só um piti. E ele não tem nada dentro queimando, matando, coisa parecida. Então a nossa ideia é realmente trabalhar, se conscientizar de como que funcionam as emoções, especificamente nas doenças degenerativas, e entre elas o câncer, porque nem sempre, tá, uma doença degenerativa é câncer, tá? O câncer é quando essa energia chegou a ponto de alterar o funcionamento do nosso genoma, dos nossos cromossomos, a ponto de que algumas células começam a querer viver sem o comando da célula maior, do corpo maior. Elas querem ter vida própria, que é o câncer, né? São células insubordinadas ao seu genoma. Ela cria os dela própria, tá? Então é como a gente fala, as emoções do câncer. Para você poder ter câncer, tem algumas coisas que precisam acontecer. Falhas da imunidade. Por quê? Porque a gente está sempre tendo células entrando em processo degenerativo, sempre. Mas por que elas não viram câncer? Porque nós temos uma imunidade que vai lá, percebe que aquela célula é diferente e mata, né? Ou isola, né? Alguma coisa ela vai acontecer. Quando eu expresso as minhas emoções, eu me mantenho bem fisiologicamente falando, né? Tudo nasce das nossas emoções. Todas as doenças são de cunho emocional. Aí, quando eu ouvi isso pela primeira vez, que foi da doutora Maria Júlia Preto Pérez, que eu costumo dizer que é a papisa da regressão de memória aqui no Brasil, né? Eu falei para ela, não, mas isso é um exagero. E se a pessoa tem lombriga, não é? Quando ela vomitar lombriga, isso é psicológico? Falou, porque se ela estivesse bem, ela não teria pego a lombriga, né? Ela não teria adquirido lombriga, ela teria lavado as mãos, ela teria escolhido melhor o que come. Então, todas as doenças nascem do nosso psiquismo. Agora, a gravidade dela, a continuidade dela, ou a penetrabilidade dela no nosso arcabouço físico, vai depender dos meus conteúdos emocionais. Tanto que hoje, uma das áreas bastante estudadas é a psicoimunologia, né? A gente sabe que existe
estados psicológicos que precedem alterações orgânicas, mais ou menos sérias. Por exemplo, nós já ouvimos dizer pessoas que desenvolveram diabetes depois de um grande choque emocional. Não necessariamente choque emocional ruim, tá? De um grande abalo emocional. Daquele dia em diante, pum, ela começou a ter problemas de diabetes. Pode acontecer. Agora, câncer é assim? Briguei com o namorado sem câncer e acordei no dia seguinte com câncer? Não. O nosso corpo tem uma capacidade, tem uma reserva funcional, uma imunidade que vai nos contendo, vai tirando as nossas mazelas, né? Depois chega um ponto que ela vai falhar e aí então começam a aparecer os primeiros predisposições, não é nem a doença ainda, começam a surgir as primeiras vazões, vaza alguma coisa, né? Escapa alguma coisa. Então, quais são as coisas que precisam estar acontecendo para me levar a uma somatização tão grave como o câncer? Então, tem várias coisas. Existem vírus que são cancerígenos. Hoje, o papovavírus, o HPV vírus, hoje se dá até vacina, porque para evitar a presença dele no nosso corpo, tanto em homem como em mulher, porque pode acontecer de ele causar mutações dentro das nossas células, né? Porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ele vive dentro de uma célula, ele vai lá no núcleo e altera o funcionamento dele, então ele pode causar câncer. Então, a gente fala, mas por que eu estou mais suscetível aos vírus? Pelo seu problema psicológico, né? Fatores psicológicos, sim, claro, é do que nós estamos falando, estresse físico, questões hereditárias, falhas no nosso sistema imune, influências ambientais, o nosso estilo de vida, mostrando que para ter câncer não é tão fácil, né? Precisa ter uma série de fatores. Tá? Ah, mas tem uma família lá que todos têm câncer. Então, ele tem um fator predisponente, mas tem pessoas que nascem com predisposição geneticamente, mas a epigenética não faz aparecer aquela predisposição dele, né? Então é importante saber que para somatizar, passar para o corpo uma doença tão séria como o câncer, precisa de muitas variáveis e por muito tempo, ok? Se a gente for pensar assim, então, qual que seria o padrão de comportamento de uma pessoa predisposta a câncer? Então, existe uma classificação que era da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia, em que ele mostrava que haviam 3 tipos de comportamentos. Um dos comportamentos é o tipo A, né? Cuja personalidade é mais ou menos isso, são os briguentos, né? São bastante hostis e agressivos, são bastante irritadiços, inflamados. Tanto que a gente tem pessoas que são desportistas, comem bem, não têm colesterol alto, têm o HDL bom, tem uma série de indicativos de saúde boa e infarta. Porque o que faz infartar não é a quantidade de gordura no sangue, é você estar com as suas coronárias inflamadas. Aí lá vai grudar mais plaquetas e a gordura vai parar também. Então eu posso inflamar as minhas coronárias sem ter gordura no sangue. E eu posso parar o coração do mesmo jeito, ter infarto do mesmo jeito. Então as pessoas do padrão A, né, normalmente esse tipo de comportamento, elas são ambiciosas, competitivas, buscam o reconhecimento e a autoafirmação, lutam incessantemente e agressivamente para alcançar seus objetivos, são apressadas, impacientes e ocupadas, perfeccionistas e perseverantes. Então, normalmente, elas têm uma vulnerabilidade maior a acidentes, claro, acidentes físicos, de cair, bater o carro, né? Mas principalmente de doenças cardiovasculares, que às vezes não é um infarto, mas é uma hipertensão, né? É uma arritmia cardíaca, até que isso vai culminando, chega uma hora que entope uma artéria coronária, uma descendente, seja qual for, e vai acabar tendo seu infarto. Então, essas são as pessoas de padrão de comportamento tipo A, né? Então, eu costumo dizer que essas são aquelas que, quando passam raiva, elas cospem a raiva nos outros, certo?
Então, cuspir raiva não é bom. Tá? Vai dar infarto, certo? E existem as pessoas que é do tipo B, tá? Que seriam, vamos dizer assim, não sei se dá para chamar o ideal, mas talvez uma boa maneira de viver. Então, elas são pacientes, compreensivas, equilibradas, grande autoconhecimento, agem com mais segurança. Nas relações interpessoais, são assertivas, boas, têm uns bons relacionamentos interpessoais, né? O adoecimento são pouco vulneráveis ou predispostos a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares também. Porque a gente pode falar, se a pessoa fica hipertensa, ela não vai ter só infarto, ela vai ter também derrame. Não é? Então, essas pessoas do tipo B, comparada com aquelas que a Sociedade Internacional lá de Cardiologia verificou, então tem a A e tem a B. A A engole, cospe cobra, né? Está com raiva, ela cospe nos outros. A B não passa raiva, então ela não engole nem cospe. E existe o padrão C, né? Que são os passivos, os acomodados, os desencorajados e focados nos outros, sentimentos de desesperança e depressão. Como que eles se relacionam? São controladores, né? Engolem as suas expressões negativas em situações de conflito, suprime suas emoções engolindo sapos. Então, esse, quando passa raiva, ele não cospe nos outros, né? Ele engole, certo? Esse engolidor de raiva vai ter adoecimento, vai ter mudanças hormonais que levam à imunodeficiência e possível evolução para as neoplasias. Então, essa tipo C, que muitas vezes passa por bonzinho, né? É aquele que engole a raiva, não digere, e ela vai, aos pouquinhos, alterando a sua imunidade. Primeiro os hormônios, depois a imunidade dá vazão às células em trânsito, porque nem sempre as células que estão em trânsito elas vão ser malignas. Elas vão ser destruídas pelo sistema imune. Tá? Então, o padrão C de comportamento é o mais comum de a gente encontrar entre os que desenvolvem doenças degenerativas, entre elas o câncer. Tá? Diabetes é uma doença degenerativa. Né? Alterações cerebrovasculares também né? Poder começar a ter falhas de memória por falta de circulação cerebral, uma demência vascular, como a gente fala, né? Também é mais ou menos o que acontece com as pessoas do tipo C. Bom, o que faz então? Eu sou do tipo C, certo? Vivi 20 anos assim. Então, eu estou com a imunidade desregulada, as minhas células cancerígenas estão ganhando terreno e, de repente, depois de um evento, né, grave, importante, difícil, aí eu começo a ter sintomas. Primeiro, que eu chamo de sintomas, só sintomas. A pessoa tem uma dor de estômago, por exemplo. Só que faz exame e tudo, não acha nada. Mas existe uma alteração da função do estômago. Nem sei se é do estômago. Não tem nem alteração de função. Porque a alteração de função já é a somatização. Porque enquanto só estou tendo uma sensação de dor, às vezes não tem nada lá. A dor vem pelo nervo vago, mas não tem nada acontecendo no meu estômago ainda. Tá? Passa mais um tempo, se eu não me conscientizo e não me fortaleço, essa dor do estômago vai perder uma função. Então, ela começa o quê? Produzir mais ácido e menos proteção gástrica. Então, começa a causar o quê? A gastrite. Se eu continuo assim, essa gastrite se vira erosiva. Se eu continuar assim, essa gastrite erosiva vai se tornando uma degeneração, portanto, virando um câncer de estômago. Né? Então, é como a gente vai falando, a gastrite vira úlcera e depois a úlcera vira um câncer. Né? Então, e às vezes as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas falam assim, olha, foi depois desse dia que aconteceu que eu comecei a desenvolver esse mal-estar e olha, um ano depois eu estou com câncer. Então a gente fica falando assim, nossa, foi rápido, né? Não, porque esse evento foi só soltar tramela, certo? Do que já vinha sendo infundido na minha mente em termos de psicossomatização. Então, quando começa a aparecer o processo degenerativo, ele já está sendo trabalhado há muito tempo. O evento
Muitas vezes é aquele choque emocional no qual o meu corpo perde a homeostase de se manter bem, alterando a imunidade, a hormonal, a imunidade e aparece. Tá? Então, muitas vezes, esse fato difícil tem muito a ver com luto, né? E luto não é necessariamente que alguém morreu, mas tem a ver com separações, com perdas, né? Com desmembramentos, né? Porque o luto, do ponto de vista psicossomático, é como se eu tivesse com uma figura dentro de mim, guardada na minha mente, então aquela figura está sempre ali. Tá? De repente, quando eu vou olhar, não está mais. Aquela gestalt que eu tinha no meu cérebro fica faltando. E aquilo pode ser o gatilho de um desconforto muito grande, dependendo do elo afetivo que eu tenho com aquela figura. Pessoa, coisa, lugar, profissão. Né? Luta a gente tem quando perde o celular. Né? Quando você vai olhar, não, cadê? Você fica elaborando aquilo, porque fazia parte de um contexto da sua vida. Claro que a gente elabora, vai lá e compra outro, né, se for o caso, né, ou acha, sei lá. Mas morrer alguém, separações, né, descasamentos, viagens, que alguém vai longe, vai voltar só daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, tudo isso é luto. Né? E isso pode ser uma das principais causas da piora das condições de um comportamento tipo C, de um agravamento, né? Vamos dizer assim. Então, quando você está passando por uma situação e tem dificuldade de lidar com aqueles sentimentos, já não importa qual que ele seja, e você já vinha preparando o terreno, então, por isso que às vezes as pessoas não entendem, falam assim, puxa, o cara acabou ganhando loteria, que azar, cara. 1 ano depois o cara me faz um câncer. Não, também, imagina você ganhar R$1 bilhão, sua vida mudou, certo? Mudou, você não vai poder sair na rua mais sozinho, né? Vai ter que começar a andar, pensar de se proteger, vai ter que mudar seu estilo de vida, onde você mora, para onde você vai, as pessoas vão começar a te olhar diferente, né? Vão começar a te tratar diferente. Então, aquele sorvete que você tomava de domingo não vai dar mais para tomar, certo? Porque lá todo mundo vai saber quem é você, né? Aquela barraca de fruta que você conhecia a dona, que você conversava com ela e contava umas piadas, não vai dar mais, certo? Você está perdendo uma gestalt. Isso, apesar de uma alegria, você está perdendo um momento, um estilo de vida. E não é bom. Só que a mudança pode ser o desencadeante. Por isso que eu coloquei as 4 carinhas aqui, as 3 carinhas, né? A raiva, ou a alegria, ou a perplexo. Eu chamo isso aqui de perplexo, né? Você não está nem com raiva, nem com pena, você está perplexo, né? Ok? Isso é um dado já colhido em trabalhos de psicossomática, né? Uma referência bibliográfica, não é muito recente, é de 2007, mas vale até hoje, né? Então, ao nome do trabalho, ó, da emoção à lesão, né? Então, e para chegar na lesão demora, é que a gente pega o fato, parece que aquela situação vital é a situação desencadeante, mas não é. Ele tem uma vida de poupança, de degeneração, de repente ela ativa, né? Então, o que a gente considera, vamos dizer assim, normal, né? Vamos dizer assim, fisiologicamente, quando você lida com situações de mudanças bruscas na vida, não importa o que seja. Então, é como seria o luto, né? Uma resposta emocional a uma notícia ruim, tá? Não importa qual seja. Aqui, a notícia de que você tem um câncer. Que quando você fala de câncer, todo mundo já abre o olho. Mas hoje, em termos de modernidade de tratamento, tem muitos cânceres que antigamente eram considerados gravíssimos, que hoje se trata tomando remédio em casa, né? Então tem muita desinformação, né? Tem muita tabu em cima disso, né? Então, quando você recebe essa notícia, tá? Às vezes a gente vê pessoas, né, comentando, não fala para ela, porque se ela souber que tem, ela piora. Tem um fundo de verdade isso, porque para ela vai ser um choque, e se aquilo for um choque, se ela já está abalada, já vinha abalada, já houve uma situação vital desencadeante, eu vou dar um choque emocional, eu posso desmoronar o que está mal apoiado,
certo? É claro que existem maneiras de você poder conscientizar e falar, e às vezes vale a pena realmente não falar, dependendo da estrutura emocional ou do contexto psicossocial daquela pessoa. Você vai falar assim, para que você vai falar? Né? Tem que ter um para quê. Então, as reações normais, né? Você tem uma, como é que chama? Uma sensação de perda breve, sentimentos de rejeição, ansiedade relacionada ao tratamento, né? Pensamentos negativos, porque as pessoas às vezes desconhecem a verdade sobre as doenças ou as conquistas, né? Sensação de esgotamento, quer dizer, que chegou no limite, né? Alterações de sono, conflito nos relacionamentos, né? Pode alterar realmente, sentimentos de vulnerabilidade, dúvidas existenciais, incluindo questionamentos sobre a morte, né? E aqui tem uma coisa interessante, que isso aqui é um quadro de comparação, mas tem muito a ver com a não dá para ler direito aqui, mas depois o slide vai ficar bem mais claro, né? Que é o que acontece aqui, o seu correlato dentro da psicanálise, sabe? Porque a psicanálise foi o que mais trabalhou a questão da psicossomática em detalhes, sabe? Tal emoção pegou aqui, por isso que foi para tal tecido e assim por diante. Por quê? Porque a psicossomática não é uma mágica que aparece da emoção e de repente aparece no corpo. Não, tem que ter o seu correspondente neurovegetativo no corpo. Para cada tipo de adoecimento tem um correspondente, e que já foi comprovado através do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, né? O simpático e o parasimpático, né? Bom, e aí, falando do câncer de mama, especificamente, né? Os aspectos se somam em relação à mulher no sentido da sua particularidade feminina, né? A que afeta exatamente uma parte do corpo que não tem só funções biológicas, tem funções psicológicas, né? Muito fortes, né? Muito evidentes. Então, a própria sexualidade feminina fica abalada com isso, né? No sentido da sua presença enquanto mulher, né? Ela vai temer os outros efeitos, porque tudo bem, vamos supor que vai ter que fazer só uma quadrantectomia, tira um pedacinho, não vai nem parecer muito, mas vai ter que fazer a químio, né? Vai ter as respostas que ela não vai querer ter, né? Que é ficar careca, perder peso, ficar diferente, ela vai ficar diferente, né? Isso vai mexer com ela, né? Como que isso afeta o momento em que ela está vivendo a sua vida, né? As mudanças que ela está começando, que vai ter na sua vida em função disso. Que cá entre nós, mudanças que não são planejadas, né, geram luto, né? É uma mudança que eu não quero, não planejei, né? Como eu falei, ganhar na loteria eu não planejei, eu aventei a possibilidade, né? E também há maneiras inadequadas de lidar com um trauma vivido, que aí é que entra então o que nós chamamos de apoio psicológico às mulheres que desenvolveram câncer de mama. E aí tem uma relação muito próxima, sabe? Entre mulheres de comportamento C, certo? Que são mais engolem raiva, que são submissas, né? Que não expressam o que sentem, né? Ou o que pensam, que vão engolindo e não digerindo a sua raiva, são as mais propensas a terem doenças degenerativas, entre elas o câncer de mama. Então agora eu tenho que soltar frango e cuspir fogo? Também não, senão você infarta. Mas o que nós podemos fazer que os animais não fazem quando eles têm um instinto deles ameaçado ou a emoção dele ameaçada? Qual a diferença entre nós e os animais, né? O animal, se você tem cachorro em casa, se você ameaça ele rosna. Você faz ameaçar, ele para. Ele começa a balançar o rabo. Você ameaça, ele rosna. Você para, ele começa a balançar o rabo. Ele não tem memória, né? Ele não guarda ressentimento, né? Então, qual que é a diferença entre nós e os animais? É que nós podemos falar do que nós sentimos. Essa é a grande ferramenta que nós temos, né? Falar. Então, eu não preciso
engolir e também não preciso cuspir. Eu posso pontuar, olha, eu não gostei do que aconteceu, eu não sei se fui eu que não entendi direito, mas agora eu estou com tanta raiva que eu estou com vontade de arrancar os seus olhos. Então eu não quero conversar sobre isso agora. Vamos pegar esse assunto, a gente pendura aqui no preguinho, quando eu estiver mais calmo ou mais calma, eu volto a falar. Pronto, eu nem levei barulho para casa e não deixei barulho na cabeça de ninguém. Eu simplesmente pontuei um assunto, porque eu não estou falando mal da pessoa. Eu estou falando mal daquele assunto que me incomodou. Mas eu tenho todo o direito de me incomodar e tenho o direito de falar. Aliás, eu não tenho direito, né, de falar. Eu posso falar. Eu não sou cachorro, eu não sou animal que rosna, né? Isso é importantíssimo, tá? Principalmente para as mulheres que têm o perfil C. Tá? Homens que têm perfil C vão fazer outro tipo de degeneração. Alguns fazem até de mama também, né? Porque quando a gente pensa assim, quando a gente engole um sapo, né, ele para onde? Não é no estômago, né? Talvez os homens param no estômago, né? Não digere, né? A mulher é aqui no coração, né? Na altura do coração e tudo que tem aqui. Então não é só câncer de mama, pode fazer câncer de mediastino, câncer de timo, né? Que é um órgão que tem aqui, né? Tudo que está na altura do coração, né? O homem talvez lide mais com o medo e não com a mágoa, por isso que pega mais o estômago, rim, tudo que está nessa altura, pâncreas, né? Intestino, né? Vocês já não vão falar estou com uma raiva intestinal, não é? Uma raiva visceral. Tudo bem, se você falar que está e falar sobre ela, não vai virar câncer de intestino, né? Não vai, né? Então, saber lidar com as emoções não é engolir nem cuspir, é falar delas, né? Isso é importante, tá? Quando você recebe o diagnóstico, aí pode ser que seja câncer de mama, mas pode ser câncer de estômago, né? Se é um tipo C, engolidor de sapo, alguma coisa vai acontecer. Primeira coisa que a gente fala para as pessoas tá bom, você se identificou numa situação que você poderia ter mudado lá atrás. Então, é para desistir? Não. Então, o que a gente sugere? Mantenha-se ativo naquilo que você fazia. Receber o diagnóstico não é para parar de fazer as coisas, tá? Até porque a gente não sabe o quanto a medicina já consegue resolver um monte de doenças degenerativas. Um monte, tá? Tentar diminuir o máximo do impacto da doença nos papéis corriqueiros, ou seja, continue sendo pai, continue sendo professor, continue sendo mãe, não larga isso, não pega isso como uma sentença, é uma informação, certo? Controlar as emoções normais, aquele slide aqui, né? Controlar, né, quando aparecem as emoções, que é normal de quem tem uma notícia dessa. Tá bom? Não precisa ser só câncer, tá? Qualquer doença que você fala assim, pode não evoluir bem, né? Por exemplo, se você trabalha com pessoas que têm problemas de coração, normalmente são pessoas que você avisa para a família, pode haver uma morte súbita a qualquer momento. Isso é andar com uma espada na cabeça, não é? Você está dormindo, aí a pessoa que você sabe que tem um problema de coração, tosse. Está morrendo? Você fica com uma espada na cabeça. Por isso que não é para deixar mudar a vida da gente. Senão a gente começa a ficar siderado, né? Siderado é que nem a Lua em torno da Terra, não consegue fazer outra coisa, só rodar em torno do assunto, né? Controlar as emoções normais, a frequência 10 vezes maior de suicídios entre os pacientes com câncer, porque tem essas ideias tabu, né? Agora eu estou com a doença ruim, como a gente ouve falar muitas vezes, os mais antigos, ou os mais simples em termos de vida rural, que não tem muita... Agora acho que nem existe isso mais, né? Só quem não tem equipamento mesmo, mas a doença ruim, eles não falam nem o nome, né? Porque pode piorar a situação, né? E pensamentos suicidas passivos são bastante comuns. O que é passivo? Deixa a doença me levar, não é? Eu não vou me morrer, mas o câncer vai me morrer, né? Eu não vou me matar, né? Mas o câncer é inconsciente essa ideia, né? Não preciso fazer força. Então a grande
sacada é não ficar sozinho, não se isolar e compartilhar seus sentimentos e emoções. E de preferência numa equipe que sabe lidar com isso, né? Que tenha uma equipe voltada para isso, né? Bom, e aí então vem uma fórmula, né? Que a gente acaba, para poder fixar a ideia, né? Uma fórmula, né? O egoísta, normalmente, ele coleciona frustrações, porque o egoísta, ele acha que o mundo pode ser do jeito dele. Algumas vezes até é, mas a maioria das vezes não é, porque cada um vive do jeito que é possível, não existe uma maneira certa de viver. Então, normalmente, ele coleciona frustrações, e frustrações nos deixa com raiva. E raiva, lembra, não é sentimento, né? Se você recebe uma notícia, fica alegre e depois fala que não era verdade, não dá raiva? Se você vai comprar uma coisa, você juntou o dinheiro, você vai lá na loja, acabou. Dá raiva. É uma frustração, né, da nossa proposta. Essa raiva, se você é do tipo C, né, de comportamento, você vai guardando. Você vai guardando. E aí, se você juntar, vai virar depressão, certo? Então, isso aqui é uma fórmula. Egoísmo mais frustração, mais raiva congelada, igual a depressão. E depressão vai diminuir a sua imunidade, seu corpo não vai se adaptar direito mais às condições de injúria que o mundo traz, que a vida traz, e pode começar a aparecer doenças degenerativas, né? Então, olha lá, se você cospe a raiva, você fica hipertenso, mais infarto do miocárdio, mais acidente vascular cerebral, certo? Se você engole a raiva, doenças degenerativas como diabetes, reumatismo e câncer, certo? Então, qual é a ideia? Falar da raiva, né? Vamos atacar os problemas e não as pessoas e nem a si mesmo, né? Porque quando eu ataco as pessoas, eu cuspo. Quando eu ataco a mim mesmo, eu engulo. Isso muda aquela equação lá de cima. Então, aqui, ó. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Não é o contrário, sabe? Mas é o equilíbrio. Porque o contrário de egoísmo seria ser perdulário, né? O perdulário é aquele que não fica nada para ele, é tudo para os outros, né? É o bobo, não é nem bonzinho. Todo mundo rouba ele. Não. O caminho do meio é o altruísmo, né? Mas aprender a amar, se você ama, você não frustra e nem se frustra. Aprender a ter um estado de vida que é de felicidade, ou pelo menos de muita alegria, né? Isso é igual à saúde mental. Se eu tenho saúde mental, lembra, todas as doenças são de origem psicológica. Todas, né? Se eu consigo um mínimo de saúde mental, eu vou morrer sim. Com 100 anos, 120 anos, não vou nem perceber que eu morri, né? A vela vai apagando sem ser cortada no meio, né? Bom, e aqui é só para a gente poder estar encerrando, como que a gente promove a saúde mental, né? Promover a saúde ainda é a melhor prevenção, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem para você, não faça isso, não faça aquilo para prevenir doenças. Mas o que eu faço para promover a saúde? Então, aqui são uns quadrinhos, né, que nos ensinam mais ou menos o que você tem que buscar para fazer. Não está muito nítido, né? No fundo, ele fala aqui, ó, ter motivação para a vida, né? Nessa motivação, ter satisfação pessoal, né? Fazer ligações sociais, não ficar sozinho, isolado, né? Ter momentos em que você se desliga e relaxa. Eu falo assim, eu estou na minha área verde, fazendo o quê? Eu estou escutando o capim crescer, né? Então, uma corrida de capim, ó, o capim gordura está ganhando do capim comum, né? Poder rever hábitos, e quando tiver alguma coisa acontecendo, pedir ajuda, né? E aqui tem, olha, o que é emoções positivas no presente, no passado e no futuro, né? Então, no presente é a aceitação do real tamanho, seu e das pessoas, não ficar impondo e nem se impondo nada. No passado é não ficar remoendo ressentimentos. E no futuro não é ficar com medo daquilo que você não tem controle. Porque a única coisa que você realmente consegue controlar é o presente.
passado já passou e o presente eu tenho que esperar e não desesperar, né? E aqui vem algumas campanhas, né? E algumas imagens que nos ajudam a entender como que é promover a saúde mental, o que não significa estar sempre bobo alegre. Não estou sentindo nada, né? Não é isso. Está sentindo, saber o que está sentindo e saber elaborar o que está sentindo, expressar o que está sentindo, partilhar o que está sentindo, não importa se é instinto, se é emoção ou é sentimento, que essa é a diferença entre nós animais. Além de eu poder falar do meu instinto e da minha emoção, eu posso adquirir, desenvolver sentimentos nobres. O mais nobre de todos é a capacidade de amar, né? Que só o ser humano é capaz de fazer isso, né? Doar de si, né? Tendo necessidade, não tem lógica animal isso, né? Tirar de mim para dar para o outro, só o ser humano faz isso. O animal não faz isso, né? Alguns até fazem, né? Já estão começando a tender para o humano, né? Ter solidariedade, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que não existe ninguém que é uma categoria assim, só B, só C, só A. Eu acho que a gente é uma mistura de tudo. Pode ser. Eu, pelo menos, me enxergo em todas. Assim. Tem algumas situações que eu acho que eu evoluo, tem outras que eu uso pouco. Eu acho que nem nada em excesso é bom, né? O que ela está comentando faz sentido, né? É claro que nem a gente fala de uma mistura racêmica, né? Qual dos dois tem mais? Não sei. Às vezes está um pouquinho mais para esse lado, porque é um equilíbrio. Às vezes está um pouquinho mais para esse lado. Mas isso talvez é até motivo de uma outra palestra, é falar como manter o equilíbrio, né? Então, que aí tem um treinamento para isso, que a gente chama que é o treinamento de assertividade. Recuperar a nossa espontaneidade. Como eu faço isso? De admitir que eu estou com raiva, né? Porque não é que eu vou explodir, eu só estou admitindo, estou com raiva e não quero falar. Ou estou com medo, ou estou com culpa. Então eu posso realmente oscilar de um lado para outro e a média, né, é o caminho do meio, né? O equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, né? É uma resultante mediana, não é que eu vivo num trilho, né? Sem emoção, né? Congelado, né? O equilíbrio não nasce com a pessoa, ela pode cultivar o equilíbrio. Eu sei que as pessoas que eu conheço com o equilíbrio nasceram. Como cultivar o equilíbrio? Eu acho que a gente nasce. Como quem não tem, chega lá? É que eu acho que a gente nasce com não é disposição, mas com possibilidade de se equilibrar. E muitas vezes a gente acaba adquirindo isso nas situações de desequilíbrio, não é? Como é que alguém treina a andar de surf, não é? Caindo. E na realidade o que um surfista está fazendo? Ele está driblando uma eterna queda, que nunca acontece, né? Quer dizer, acontece, mas ele tem um equilíbrio dinâmico, né? E tanto que muitas vezes, se você ficar olhando surfista, skatista, aí você fala assim, nossa, que manobra. Na realidade não, ele corrigiu uma queda, né? Avião também, né? Avião está sempre em queda, não é? Só que é uma queda controlada, não é? Tanto que ele controla tanto a queda que às vezes ele sobe, né? O elevador também, né? O elevador é uma queda com velocidade controlada, né? Então, o que significa? É o caminho do meio, não existe nada congelado, então a gente pode realmente adquirir, e a gente adquire vivenciando as coisas, não é engolindo e nem cuspindo. Mas se acontecer, isso é a próxima palestra talvez, sobre assertividade. Eu posso cuspir, e aí, o que eu faço? Vou lá e limpo? Eu posso engolir, o que eu vou lá e faço? Vou lá e evacuo? Porque se eu engolir, eu tenho que evacuar, né? Então tem uma maneira para isso, talvez seja a nossa próxima palestra, falar sobre isso, né? Você vai falar sobre como... Assertividade. Isso. Isso é uma sabedoria, né? Sim. É uma sabedoria que a gente adquire pelo exercício, tá? Essa parte do câncer, ela é mais doença, que você falou, é uma doença quando você abaixa a sua imunidade também. Sim. E quando as pessoas têm excesso de imunidade?
tem doenças autoimunes. Pode ser também. Aí é o mesmo comportamento que pode gerar isso? Pode, porque é um descontrole da imunidade. Então, tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, o reumatismo que a gente viu, ou a artrite reumatoide, é como se o meu corpo identificasse como corpo estranho, objeto estranho, as minhas cartilagens. É, isso. Produz anticorpos contra a própria parte do corpo. Porque o alérgico, né? Por exemplo, o alérgico é isso. Né? Também, essa isso. atividade, né? Isso. Começa a atacar corpos estranhos que não tem. É, isso. Mas, volto a falar, não é para a gente se sentir menos nem mais por causa disso. É um alerta, né? É como se falasse assim, eu quero ficar bem forte, bem fortão, com músculo. Eu vou numa academia, eu vou na melhor academia de São Paulo, mais cara que tem. Aí eu chego lá, olha, eu vim aqui para ficar forte, só que tem uma condição. Qual é a condição? Eu não quero levantar peso. Como que você quer desenvolver habilidades não enfrentando dificuldades? Então eu acredito que a vida é isso, um grande cenário que a gente vem aqui desenvolver habilidades enfrentando as dificuldades, né? Agora, sozinho, nós estamos mal acompanhados. A gente só consegue realmente desenvolver habilidades nas relações, nas trocas, né? Por isso que às vezes acontecem coisas difíceis, como um câncer, que é uma espécie de chamamento. Você olha, o que você anda fazendo? Né? Onde você estava? Agora você descobriu que a gente existe e pode falar com a gente. E tem muitas pessoas que depois de uma dificuldade dessas, muda muito a visão de mundo.